Olá, na aula de hoje nós estudaremos algumas questões acerca da Lei de Improbidade Administrativa, né, a Lei 8429 de 92, que foi reformulada pela Lei 14230 de 2021. Então, vamos lá. No que se refere à ação civil pública, a ação de improbidade administrativa, a reclamação, a ação rescisória e aos juizados especiais da Fazenda Pública, assinale o item subsecutivo. O acordo de não persecução civil, que tenha como fundamento a prática de atos de improbidade administrativa, pode ser realizado no curso de investigação para apuração de ato ímprobo durante o trâmite de ação de improbidade e na fase de cumprimento de sentença condenatória. Pois bem, essa assertiva aqui é uma assertiva certa, né? Ela é uma verdade. Isso porque no artigo 17b da Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, diz: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, né, o ANPC, acordo de não persecução civil, desde que nele advenham ao menos os seguintes resultados. E no parágrafo 4º diz: o acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento de execução da sentença condenatória. Então a questão, ela pergunta se pode ser realizado durante o trâmite de ação de improbidade, que a lei permite, e na fase de cumprimento de sentença condenatória, que a lei também permite. Então, a questão está correta, essa assertiva, certo? Ele ainda fala, pode ser realizado no curso de investigação para apuração de ato ímprobo que está de acordo com o artigo 17b, parágrafo 4º da referida lei. Vamos seguindo. A organização social Alfa celebrou o contrato de gestão com o município Beta, tendo recebido recursos públicos para o desenvolvimento de determinadas atividades da área de saúde, em relação às quais estava presente a convergência de interesses. Em uma auditoria do Tribunal de Contas, foi constatado que os recursos repassados à Beta não foram aplicados na finalidade devida. À luz da sistemática estabelecida na Lei 8429 de 1992, é correto afirmar que a Alfa, em relação aos referidos recursos de origem pública. Alternativas e letra A. Por ser uma pessoa jurídica, não pode sofrer de ações previstas na Lei 8429, ainda que sejam compatíveis com sua natureza. Isso está errado, certo, pessoal? Porque o artigo 2º da Lei de Probidade Administrativa, no parágrafo único, diz que, no que se refere a recurso de origem pública, sujeita-se às ações previstas nessa lei o particular, a pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Tudo bem? Então, a pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada por ação de improbidade administrativa. Então vamos seguindo. Pode ser responsabilizada apenas em caráter subsidiário, caso seus dirigentes não tenham patrimônio suficiente para o ressarcimento dos danos causados. Isso está errado, tudo bem, pessoal? Isso está errado. O artigo 3º, parágrafo 1º da lei diz que os sócios, os cotistas, os diretores, colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Então, ela será responsabilizada independentemente dos seus dirigentes, até porque os seus dirigentes, os sócios, os cotistas, os diretores de maneira geral, só vão ser responsabilizados na medida da participação deles no ato de improbidade. Então, letra C. Somente pode sofrer as sanções previstas na lei de improbidade que sejam compatíveis com sua natureza, caso seja denunciada a lide por algum de seus dirigentes. Bem,
Isso também está errado. Por quê? Porque ela não vai sofrer somente as que sejam compatíveis com a sua natureza se for denunciado na lide, né, lá no pleito processual por um de seus dirigentes. Ela pode ser responsabilizada sozinha, no caso aí a pessoa jurídica, né, a empresa, se for o caso, porque a lei determina isso no artigo 2º. Não precisa que ela seja denunciada à lide por algum de seus dirigentes. Letra D. Pode sofrer as sanções previstas na Lei 8429 que sejam compatíveis com sua natureza, enquanto seus dirigentes somente serão responsabilizados se tiverem participado de ato ilícito e obtido benefícios diretos, que está correto, né, conforme eu disse no artigo 3º da lei, no parágrafo 1º desse artigo, ele diz, o legislador diz, que os sócios, os cotistas, os diretores, de maneira geral, não respondem por ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos. Letra E. Responderá em conjunto com seus dirigentes em caráter objetivo pelo desvio de recursos públicos detectado pelo Tribunal de Contas, podendo sofrer as sanções da lei que sejam compatíveis com a sua natureza. Não vai ser responsabilizado em conjunto com seus dirigentes, até porque os seus dirigentes, até porque para os dirigentes serem responsabilizados, eles têm que ter tido uma participação direta nos atos praticados pela pessoa jurídica, certo? Não será em caráter objetivo, né? Tem que provar que a empresa teve dolo de praticar o ato de improbidade. Então vamos lá. O mesmo fato resultou na propositura de ação de improbidade administrativa e ação penal contra determinada pessoa, tendo a ação de improbidade sido julgada improcedente por ter restado provado que o agente não agira com dolo e não obtivera vantagem indevida. Por sua vez, a configuração do delito apontado na ação penal como crime contra a administração pública exigia que a conduta do agente fosse dolosa. Diante desses elementos, a defesa do réu requereu o trancamento da ação penal com fundamento na tipicidade da conduta. Bem, tendo essa situação hipotética como referência, assinale a opção correta com base no entendimento do STJ. O entendimento do STJ, um julgado muito recente, de março de 2023, no informativo 766 do STJ, diz que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência do dolo da ausência do dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Então, nesse caso específico, comunica o trancamento, né, a não procedência da ação administrativa, da ação civil, né, de improbidade administrativa, comunica a ação penal que o réu também seria responsabilizado. Então vamos lá. Letra A. As esferas civil, penal e administrativa são absolutamente independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões tomadas no âmbito administrativo ou civil não vinculam a seara criminal. E é errado realizar essa afirmação de maneira tão absoluta. Até porque, como eu afirmei, o STJ tem esse entendimento que é no sentido contrário ao que a alternativa A diz. Letra B. A improcedência na ação de improbidade administrativa, quando decorrente da ausência de dolo e da não obtenção da vantagem devida pelo agente, nas hipóteses de os fatos serem os mesmos que resultaram na ação penal, esvazia a justa causa para a manutenção desta. Certo? Então, se o indivíduo seria responsabilizado civil e penalmente, né? Civil na ação de improbidade e penalmente pelo crime que ele teria cometido. Se ele cometeu esse ato e foi provado no curso da ação de improbidade administrativa que houve a ausência do dolo
e da não obtenção da vantagem indevida por ele, então não há o que se falar em responsabilização penal. Então, correta letra B. Letra C. Afasta-se a independência das instâncias civil e penal quando a ação penal for julgada improcedente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Errado, não há essa previsão nem na lei e nem em julgado dos tribunais superiores. Letra D. Ocorre a vinculação nas instâncias civil e penal quando a ação penal for julgada procedente por ficar provado que o réu concorreu para a infração penal. Também está errado. Não ocorre essa vinculação. E letra E. O reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da respectiva punição dependem da procedência da ação penal, estando a administração obrigada a aguardar a finalização do processo na esfera penal. Também está errado, não há essa previsão nem na lei e nem no entendimento dos tribunais superiores. Então, gabarito letra B e vamos seguir. Afinal de contas, aqui comentando sobre a letra E, não há de nenhuma maneira a obrigação da responsabilização pela transgressão disciplinar e a aplicação da respectiva punição da transgressão disciplinar do agente público depender da procedência da ação penal. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Assinale a opção correta em relação à lei de improbidade administrativa. Alternativas, letra A. O novo regime prescricional previsto nessa lei alcança a eficácia dos atos validamente praticados antes da alteração legislativa. Olha, observe bem, no tema 1199, o STF, no tema 1199, estabeleceu que o novo regime prescricional previsto na lei é irretroativo, devendo ser aplicados os novos marcos temporais a partir da alteração legislativa que foi da Lei 14.230 de 2021. Então, só se aplica o novo prazo prescricional dessa lei, que é o prazo prescricional de 8 anos, certo? O prazo prescricional da Lei de Improbidade Administrativa é de 8 anos. Ele prescreve em 8 anos. Nos atos de improbidade administrativa praticados a partir do dia 26/10/2021. Tudo bem? Então, o prazo prescricional, o regime prescricional é irretroativo, devendo ser aplicados os novos marcos temporais apenas a partir dessa data aqui. Letra A, então, errada. Letra B. A supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa nesta lei institui a possibilidade de responsabilização objetiva por ato de improbidade. O STF, novamente, ele estabeleceu que a modalidade culposa de improbidade administrativa somente pode ser aplicada a atos praticados na vigência da norma anterior. Entretanto, pode ser aplicada a responsabilidade objetiva que independe de dolo ou culpa, certo? Então não pode se falar que a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa institui a possibilidade de responsabilização penal por ato de improbidade, porque o STF, entende que a modalidade culposa de improbidade administrativa somente pode ser aplicada a atos praticados na vigência da norma anterior. Entretanto, pode ser aplicada a responsabilidade objetiva que independe de dolo ou culpa. Então, letra B também é errada. Letra C. A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa revogada por esta lei deve ser aplicada retroativamente com base no princípio da retroatividade da lei penal em benefício do réu. Olha, no segundo item desse mesmo tema aqui, o tema 1199, o STF diz
que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativo é irretroativo, não cedindo à eficácia de coisa julgada. Então, o indivíduo que já teve ali a sua ação civil por improbidade administrativa com trânsito em julgado, ou seja, na ausência de instâncias recursais, né, não tem mais para onde recorrer, ele não pode alegar, não pode buscar uma retroatividade da lei para beneficiá-lo. Isso porque a nova alteração da Lei de Improbidade Administrativa, que foi estabelecida aqui pela Lei 14.230 de 2021, diz que a Lei de Improbidade Administrativa somente prevê punição para atos dolosos, né, que o indivíduo tinha a intenção de causar dano ao erário, de se enriquecer ilicitamente ou de causar lesão aos princípios da administração pública, que são os 3 casos de improbidade administrativa. No entanto, o STF disse que não há essa previsão de retroatividade para beneficiar o réu que já teve o trânsito em julgado. Então, ocorrido o trânsito em julgado, ele não pode solicitar a retroatividade da lei mais benéfica para ele. Letra D. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa promovida por essa lei abre oportunidade de revisão das condenações transitadas em julgado. Mais uma vez, traz o entendimento do STF no tema 1199, que diz que o novo regime prescricional é irretroativo. Então, não necessariamente que a reforma da Lei de Improbidade Administrativa abre uma oportunidade para a revisão das condenações com trânsito em julgado. Ela não abre. Se a ação já teve o trânsito em julgado, o indivíduo não pode alegar, não pode solicitar a retroatividade da lei mais benéfica, apenas caso não tenha havido o trânsito em julgado. Aí sim ele poderá solicitar a retroatividade da lei mais benéfica, que seria a Lei 14.230 de 2021, que prevê a tipicidade da conduta culposa, né? Ela prevê apenas a dolosa. Antigamente aceitava tanto culposa quanto dolosa, por isso esses julgados do STF. E letra E. São imprescritíveis as ações de ressarcimento horário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, perfeitamente correto. O STJ, no tema 897, estabeleceu que é imprescritível a pretensão do ressarcimento de danos causados ao erário por ato de improbidade administrativa. Mas muito cuidado, as ações para aplicação de sanções, elas prescrevem. Então, se for para punir a parte, há essa prescrição que é de 8 anos. Então, vamos colocar aqui. A sanção prescreve em 8 anos. No entanto, as ações para o ressarcimento são imprescritíveis. Tudo bem? Portanto, gabarito, letra E. Vamos seguindo. João, agente público, em abril de 2023, concorreu culposamente para que uma pessoa jurídica de direito privado utilizasse bens pertencentes ao Estado do Rio Grande do Norte, sem a observância das formalidades legais. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.429, é correto afirmar que João, alternativa letra A, não poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, mas deverá ressarcir os danos causados ao erário à luz da responsabilidade civil objetiva. Não há essa necessidade de ressarcir os danos causados ao erário à luz da responsabilidade civil objetiva. Afinal de contas, os atos praticados pelo agente público
são de responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, eles devem comprovar dolo ou culpa. No entanto, com o advento da lei da reforma da Lei de Improbidade Administrativa em 2021, não há mais a punição para o agente que age com culpa, apenas o agente que age com dolo. Tudo bem? Então, letra B. Poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa? Não poderá, pois ele agiu com culpa e não com dolo. Poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa? Não poderá, porque ele agiu com culpa e não com dolo. Letra D. Poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa? Errado, porque ele agiu com culpa e não com dolo. E letra E. Não poderá ser responsabilizado pela prática do ato de improbidade administrativa? Letra E. Certo? Ele responderá o erro aqui da letra E, porque ele deveria ter uma responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. E a responsabilização da Lei 8429 é apenas para atos dolosos, certo? Não para atos culposos. Então é isso. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, assine, clique no sininho para receber as notificações e até a próxima aula.